No Paraná, a proposta é para educação e foi aprovado agora há pouco, foi aprovado o projeto, temos a reportagem na tela, aprovado o projeto na Assembleia Legislativa do Paraná, o projeto para terceirizar a gestão de escolas estaduais do Paraná, né? Foi aprovado hoje esse projeto. A gente tem imagens dos protestos, ontem e hoje, protestos dentro e fora da LEP, da Assembleia Legislativa do Paraná. Essas imagens são de ontem, do momento da invasão, temos imagens de hoje também desse movimento. A proposta foi aprovada por 38 votos a 13, essas imagens do Eduardo Matziak de hoje, dentro do plenário, mesmo com os protestos, a proposta foi aprovada por 38 votos a 13 em três sessões que aconteceram em menos de 2 horas, em regime de urgência, né? O próximo passo é a sanção do governador Ratinho Júnior, autor do projeto. O projeto começou a ser analisado na semana passada, tramitou em urgência e já foi aprovado na Assembleia. Deputados contrários entraram hoje com um pedido no Supremo para barrar o avanço do programa. Manifestantes, incluindo estudantes e professores, forçaram a entrada na LEP ainda ontem. A gente mostrou as imagens agora há pouco. Esse foi o final do protesto agora há pouco. Vamos chamar agora para discussão. Já já a gente vai trazer o outro lado, mas vamos ouvir agora o deputado Requião Filho, que é do PT do Paraná, deputado estadual lá no Paraná, está conosco. Deputado, bem-vindo. Boa tarde. Qual a avaliação do senhor, o senhor contrário, né, a este projeto? Por que exatamente? Nos conte. Boa tarde. Boa tarde a todos. Sou contrário porque é um projeto que já deu errado no mundo todo. A Suécia tentou privatizar o ensino, deu errado, voltou atrás e pediu desculpas à sua população. Os Estados Unidos tentou privatizar o ensino, não há nenhum estudo que comprove a melhoria, mas apenas o aumento de custo dos ensinos. O Reino Unido tentou privatizar e voltou atrás. Ou seja, não é nenhuma novidade no mundo a tentativa de privatizar o ensino público, e onde ela foi feita, ela deu errado. E aqui no Paraná, eles tentam maquiar o projeto como gestão administrativa dos colégios. Mas as empresas que abocanharão as escolas, elas poderão contratar professores, demitir professores, tem metas de números de IDEB, de presença e de nota a serem cumpridas. Ou seja, não é uma desburocratização da administração escolar, deixando diretores e professores apenas com a parte pedagógica. As empresas assumem também a parte pedagógica e isso gerará, no meu entendimento, um problema com o repasse do Fundeb federal, porque o Fundeb não pode ser repassado, o dinheiro da educação não pode ser repassado para instituições privadas. É, sim, uma privatização do ensino, maquiada dentro de uma propaganda que será muito bem feita, dizendo que estão desburocratizando as escolas e tirando dos diretores e professores a responsabilidade administrativa. Mas quando, na verdade, o que está sendo entregue de verdade mesmo é a gestão do ensino público do Paraná. Começa com 200 escolas, pouco menos, um pouco mais de 10% das escolas públicas do Paraná, mas são as escolas com o maior número de alunos, visando o lucro. Quase 20% dos alunos da rede pública do Paraná estariam envolvidos nisso. E escolheram as escolas com mais alunos, que são as escolas que dão mais lucro. Terá taxa de administração e terá taxa de lucro garantido para as empresas. Eles transformam as nossas escolas num caça-níquel, não garantindo de maneira alguma a qualidade do ensino. Nas escolas onde existe esse projeto, 2 escolas piloto aqui no Paraná, professores foram demitidos e monitores foram contratados. Quem são esses monitores? São estagiários, que custam menos do que um salário mínimo e não têm direitos trabalhistas. Até a escolha desses monitores é feita por QI, quem indica. Não há sequer um processo de seleção. Infelizmente, aqui no Paraná, São Paulo e Minas Gerais também tem esse tipo de projeto. Deputado, como é que vai funcionar? Como é que eles dizem que vai funcionar a terceirização da gestão? Quem vai definir os currículos, métodos pedagógicos, prioridades? Quem vai ser? Eu queria saber quem está por trás disso, desse projeto, né? Quais são os grupos econômicos interessados nessa privatização? Porque é disso que se trata. Agora estão inventando outros nomes, mas é privatização. Quem está por trás disso? Quem está interessado nisso? São grupos ligados a financiadores de campanha do governador e ao ex-secretário Feder, grupos ligados a Minas Gerais e a São Paulo, que são especialistas
nesse tipo de projeto. A gestão, a princípio, no projeto, não diz nada, mas o projeto deixa claro: as empresas terão metas pedagógicas a serem cumpridas, notas de aluno, presença de alunos, fica tudo a cargo destas empresas, que podem escolher os seus professores. Ou seja, professor que não lançar a nota e que lançar falta para aluno será demitido sumariamente, né? E sem nenhuma garantia, sem nenhum processo de seleção desses professores. São grandes grupos econômicos por trás disso, são 5 ou 6 grupos que fazem isso no Brasil, e esses grupos têm aí interesses grandes por todo o país. Thales, tem pergunta? Deputado, eu concordo com o senhor que isso daí é a privatização, é perigosíssimo, o risco de usar verba pública para dar verba pública para empresas. Fundeb vai acabar, como é que vai ser? Vai dar Fundeb para as empresas, mas eu queria fazer uma provocação. Em que medida não há uma certa culpa dos docentes, das greves, porque, por exemplo, aqui em Brasília, nós estamos com a UNB em greve. Entra o governo Lula, de esquerda, e aí as várias categorias começaram a fazer greve, especialmente no ensino. É perigosíssimo, porque você acaba que fica um ano com 40 dias de greve sem aula, e depois é dito que é reposto, e não é reposto, os alunos sofrem. E acaba que os professores e funcionários perdem o apoio da opinião pública. Então eu queria saber em que medida não é um pouco a responsabilidade das próprias entidades de professores e funcionários. Nós temos aqui no Paraná um problema seríssimo, onde são várias as denúncias, e já foram inclusive encaminhadas ao Ministério Público, todo mundo, onde chefes de núcleos de educação obrigam professores a alterar notas e a dar presenças de aluno. E conselhos de classe aprovam alunos que não teriam a capacidade de serem aprovados para garantir financiamento através de Fundeb e boas notas no IDEB. Então, assim, há um desmonte da educação, que não é de hoje, aqui no Paraná é um desmonte programado, com escolas cívico-militares, falta de investimento de verdade em concurso, formação de professores, contratação de professores via concurso. Então, eles vieram desconstruindo a escola pública e, de certa maneira, boa parte dos docentes, dos educadores, foram aceitando essa desconstrução nesse movimento antipetista e lavajatista que tivemos no Brasil e aqui no Paraná. Então aceitavam qualquer coisa que fosse de direita, apenas por ser contra uma dita esquerda e um pretenso comunismo fantasmagórico que apavora aqueles que acreditam em Papai Noel e Coelhinho da Páscoa na política. Então também há uma certa culpa, né, de deixarem aos poucos ir se desmontando a educação, ao ponto dela estar tão frágil que um projeto desse tamanho é aprovado em regime de urgência, com a conivência do Poder Legislativo e de uma maioria avassaladora de deputados da base. Agora, deputado, o senhor falou sobre o secretário Feder, foi secretário de Educação do governo Ratinho Júnior, hoje está aqui em São Paulo também com propostas parecidas, né? Escolas cívico-militares, o senhor citou, queria que o senhor falasse um pouco mais sobre quem é Ricardo Feder, na sua avaliação, é claro. Ricardo Feder é um secretário de Educação que é um representante de grupos econômicos que vendem material didático, vendem, entre aspas, tecnologia para as escolas e buscam essa privatização das escolas pelo Brasil. Não me assustaria se o Feder fosse o próximo secretário lá em Minas Gerais. E as denúncias contra o Feder e os levantamentos que acontecem em São Paulo já ocorreram aqui também. O problema é que aqui no Paraná a imprensa era muito mais benevolente com o secretário e com o governador. E aí em São Paulo a imprensa coloca o dedo na ferida e expõe os erros na educação.